Bom dia, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Olha bem, eh, eu quero, junto com vocês, né, discutir sobre um assunto muito importante, que é as camadas da crosta terrestre ou camadas da litosfera. Bem, para isso, eu quero aqui, né, abrir uma página, né, na qual eu estarei mostrando para vocês algumas gravuras, né, e trazendo algumas informações. E, posteriormente, estarei corrigindo as atividades que eu passei para vocês, tá certo? Então, vamos lá? Muito bem. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a Terra, ela, é, ela tem um formato geoide, né? Se fosse para eu descrever a partir de um fruto, por exemplo, eu diria que a Terra é mais ou menos igual a uma laranja. Mas daqui a pouco eu estarei mostrando para vocês o formato real do planeta Terra, que é o planeta em que comprovadamente existe vida e é o planeta em que vivemos. Mas como ele é muito grande, ele tem partes diferentes, né? E aqui eu peguei uma fatia, tá? Na forma de uma fatia de pizza do planeta Terra, na qual nós vemos o núcleo, o manto e a crosta terrestre, ou litosfera, tá? A crosta terrestre também pode ser chamada de litosfera. E é justamente a crosta terrestre ou litosfera que é o objeto do nosso estudo dessas atividades, tá certo? Então, quando se pergunta a respeito das camadas da crosta terrestre, não vamos confundir com as camadas da Terra, tá? Então, as camadas da Terra são a crosta, o manto e o núcleo. Porém, as camadas da crosta terrestre são outras, tá certo? Olha bem, é, como eu disse para vocês, né? Geralmente, nós pensamos que a Terra é uma esfera, é uma bola, né? Por quê? Porque, além da parte sólida, né, a Terra possui a parte gasosa. Então, quando um satélite, né, tira uma foto do planeta Terra, ele não distingue a parte sólida da gasosa. Ele, na verdade, está mostrando o formato da parte gasosa, tá certo? E aí você vê esse formato, o formato esférico. Porém, eu não quero espantá-los, mas quero dizer algo que vocês já sabem. A superfície, né, da Terra, ou seja, a crosta terrestre, ela tem diversas formas de relevo. Então, ela tem partes mais altas, partes mais baixas, né? Montanhas, depressões. E por isso, a Terra, meninos, tem esse formato. Esse formato aqui recebe o nome de geoide, tá? Mas, professor, eu pensava que a Terra fosse uma bola. Sim, muitos pensam, mas a Terra não é uma bola, tá? Justamente por causa do que eu disse. Ela é cheia de elevações e depressões. E por isso, né, você pode perceber que por possuir partes mais altas e mais baixas, é que a Terra tem esse formato todo desigual. Inclusive, aqui vocês podem ver regiões mais altas, né? Aqui, ó, uma grande depressão,
chamada Fossa das Marianas, fica no fundo do mar. E, pessoal, essa seria a estrutura do planeta Terra, tá bom? Agora, o que nós vamos levar em consideração hoje, principalmente, são as camadas da crosta terrestre, ou as camadas da litosfera, tá certo? Vamos lá, então, para conhecer e reconhecer essas camadas? Olha bem, pessoal, eu trouxe aqui, antes de qualquer coisa, exemplos, né, de crosta terrestre em evolução, em desenvolvimento, tá certo? Aqui vocês podem ver, né, um solo primitivo. No solo primitivo, a camada rochosa é muito grande, tá? Um solo jovem, quer dizer, um solo que já desenvolveu por alguns anos, a camada rochosa, ela vai se desgastando, ou seja, ela vai tornando-se menor. Daqui a pouco eu explico porque há esse desgaste ou essa mistura entre as camadas. E num solo maduro, vejam bem que a camada rochosa, ela ficou bem menor. E aqui acima você tem um grupo maior de rochas desgastadas e misturadas com o solo, tá certo? Esse tipo de solo, solo maduro, é o solo que nós encontramos aqui na nossa região. Um solo primitivo seria um solo jovem, né? Como, por exemplo, nós estudamos nos capítulos anteriores, que o fenômeno do vulcanismo, ele agrega matéria, né? E, ou seja, ele produz um solo novo, que ele vai, com o passar dos anos, tornar-se um solo maduro, propício, né, para o aparecimento da vida, tá certo? Então, continuando aqui, pessoal. É justamente aquilo que eu falei, pessoal. As placas tectônicas que formam, né, a crosta terrestre, elas têm constante movimento, tá certo? Como estas setinhas estão indicando aqui, ó. E esse constante movimento entre as placas tectônicas é que provoca esse desgaste das rochas do solo primitivo. E, ou seja, uma matéria que está mais embaixo, ela sobe, ela ocupa o lugar da matéria que está mais em cima, tá certo? E aí, é nesse processo geológico que nós vamos tendo a formação dos solos maduros, né? Um solo propício, cheio de matéria orgânica e inorgânica, propício para a formação e a manutenção da vida, tá certo? Então, continuando aqui, nós vamos, né, para o texto. Esse texto aqui, pessoal, ele está aí no material de vocês, tá certo? E o texto diz o seguinte: a superfície do planeta Terra é uma casca chamada de crosta terrestre, ou também chamada de litosfera, tá? Ela possui cerca de 40 quilômetros de espessura. 40 quilômetros, professor? É mais longe do que daqui em Quirinópolis? Sim, 40 quilômetros. Porém, como o próprio texto está dizendo, é cerca de 40 quilômetros. Tem regiões de grandes depressões, como, por exemplo, a Fossa das Marianas, que é bem mais fina, tá? E, por exemplo, tem regiões como a própria região em que o Brasil está, que é bem mais grossa, tá certo?
Então, pessoal, essa camada, essa casca gigantesca que recobre todo o planeta Terra é chamada de crosta terrestre. E a crosta terrestre pode parecer muito grande, mas se compararmos ao nosso planeta, como uma laranja, a crosta terrestre é mais fina do que a casca dessa fruta, tá certo? Então, se eu comparar a crosta com a casca da laranja, a crosta em relação à terra é muito mais fina do que a casca da laranja em relação à laranja, tá? Quer dizer, comparando ao planeta Terra, a crosta terrestre é muito pequena, tá bom? Então, continuando aqui, pessoal. Ó, a parte mais superficial do planeta é conhecida como solo. Olha bem. Então, dentre as camadas da crosta terrestre, a primeira camada, ou seja, a mais superficial, ou seja, onde nós plantamos uma hortaliça, onde nós criamos o gado, onde nós construímos as casas, as escolas, os hospitais, as avenidas, onde nós colocamos os postes de energia. Esta parte mais superficial é chamada de solo, tá certo? É nessa camada que pisamos e que construímos casas e estradas, como eu disse a vocês. O solo é constituído de rochas desgastadas, ou seja, um solo jovem, por causa do movimento das placas, as rochas foram se desgastando, tá? E formou o solo. Mas não é só as rochas desgastadas. Inclusive, eu quero até dizer uma coisa para vocês antes de continuar. Entre outros materiais, entre outros elementos, no solo, principalmente a terra roxa, que é o nosso solo, o solo aqui da região de Govelândia, nós temos aí um solo rico em ferro. Por exemplo, se você pega um ímã e deixar ele cair na terra, a terra gruda nele. Por quê? Porque ela está cheinha de ferro. Mas, professor, a terra ela é formada de pequenas partículas, sim, mas dentro dessas pequenas partículas tem muito ferro. Você pode depois fazer essa experiência aí na sua casa. Pega um pedacinho de ímã, deixa ele em contato com o solo e você vai perceber que vai agregar nele ali a poeira. Por quê? Porque ela está cheia de ferro, tá certo? Mas no solo não tem só rochas desgastadas, tem também a água, tem também o ar e tem também uma infinidade de seres vivos, tá? Desde aqueles que vivem acima do solo até mesmo aqueles que vivem dentro do solo, como por exemplo as minhocas, né? Elas têm a sua vida todinha dentro do solo e sai apenas em situações bem específicas, tá certo? Então, continuando, a partir, ou seja, abaixo do solo, nós temos o subsolo, tá? Então, a primeira camada da crosta terrestre é o solo, de cima para baixo. A segunda camada é o subsolo. O subsolo, pessoal, ele é composto por argila, areia e fragmentos de rocha, como vocês viram nas imagens anteriores que eu mostrei para vocês, tá? E abaixo do subsolo, nós temos a rocha matriz ou rocha mãe, que é mais profunda, tá? A fragmentação da rocha matriz é que origina o subsolo e o solo. Lembra que eu disse para vocês e mostrei numa imagem animada a movimentação das placas tectônicas? Então, é essa movimentação que vai fragmentar. O que é fragmentar, professor? É quebrar. Ela vai se quebrando e movimentando. Então, as partes de baixo vão para cima, né? E as partes de cima vão para baixo. Tem esse movimento constante, originando, então, o que nós chamamos de solo, que é essa camada superficial, e também o subsolo, tá certo? Só para vocês visualizarem aqui com mais detalhes, né? Eu coloquei para vocês aqui essa imagem, né? Olha aqui, o solo é a camada A aqui, ó.
camada em que se desenvolvem vegetais, podendo ou não ser ricos em substâncias nutritivas à vida das plantas, né? Então, tem diversos tipos de solo, uns mais nutritivos, outros menos nutritivos. Alguns solos próprios, por exemplo, para a lavoura, outros que você não vai utilizá-los para a lavoura, tá? Inclusive, vocês provavelmente não conhecem, mas existem regiões desérticas, né? Que nascem plantas bem específicas da própria região, tá certo? A camada B aqui, você já percebe uma quantidade bem maior de rochas desgastadas, tá certo? Que é o subsolo. Camada pobre em substâncias nutritivas. Nele podem ser encontradas reservas de minério, como por exemplo o ferro. Porém, como eu disse para vocês, o ferro não vai estar só aqui no subsolo. Você pode encontrar reserva. O que é reserva? Em grande quantidade, tá? Mas o nosso solo, principalmente o nosso solo que é a terra roxa, é um solo rico em ferro. E aqui a camada C, pessoal, é a rocha matriz, né? Parte da rocha que deu origem ao solo e ao subsolo. Tá bom? Então, continuando, vocês têm aqui as atividades, né? Primeira atividade. A estrutura da Terra é formada pela crosta, pelo manto e pelo núcleo. Isso é a Terra. O solo está na porção superficial. Assim podemos dizer que o solo faz parte da crosta terrestre, do manto, do magma ou do núcleo. E aí, pessoal, o que vocês me dizem? O solo faz parte da crosta terrestre, né? Que é a camada superficial que envolve o planeta, ou também conhecida como litosfera, tá bom? Continuando, pessoal. Exercício de número 2. A parte superficial da crosta terrestre chama-se solo. Escrevam na figura a seguir os nomes das camadas da crosta terrestre. Olha bem, não vamos confundir camadas da Terra com camadas da crosta terrestre. Camadas da Terra, crosta, manto e núcleo. E camadas da crosta terrestre? Bem, as camadas da crosta terrestre é a camada superficial, a intermediária e a rocha, né? Quais são elas, professor? O solo, que é a camada superficial, o subsolo, que é a camada intermediária, e a rocha matriz, né? Que é a camada rochosa, né? Da crosta terrestre. Então, vamos continuar. Olha bem, a crosta terrestre é dividida basicamente em camadas. Assim, a camada onde encontramos grande quantidade de seres vivos chama-se, bem, pessoal, olha bem, camada em que encontramos grande quantidade de seres vivos, inclusive nós, seres humanos. Nós estamos onde? E aí, alguém se arrisca? Bem, eu posso dizer com toda certeza que a camada onde nós encontramos grande quantidade de seres vivos é o solo, tá certo? Então, as plantas, os animais, eles vivem onde? Vivem no solo, tá? Claro que tem o bioma aquático, né? Tem o bioma aquático, que nesse caso, pessoal, é uma outra região, né? A parte líquida, e que nós também encontramos uma grande quantidade de seres vivos. Mas esse não é o nosso assunto por enquanto, tá bom? Então, continuando aqui. Observe as fotos a seguir. Pessoal, aqui vocês veem duas fotos, né? A foto A e a foto B. E aí tem uma pergunta. Nas duas fotografias, podemos observar que os seres humanos estão fazendo diferentes usos do solo. Quais os usos do solo são percebidos nas fotografias A e B? Bem, eu acredito que isso é bem claro, bem nítido, né, a todos vocês, o uso que o ser humano está fazendo aqui na foto A do solo
E na foto B? Vamos lá para a resposta? Na foto a criação de animais, né? Cultivo de capim para alimentar os animais. E até mesmo lá no fundo vocês podem ver que tem a construção de uma casa, tá certo? Bem escondidinha ali, mas dá para ver que tem a construção de uma casa. E na foto B, professor? Bem, a foto B é utilizada para o cultivo de plantas, né? E ervas medicinais, como por exemplo a hortelã, que ela é usada de duas maneiras, né? É usada como uma erva medicinal e é utilizada também, né? Como tempero. Algumas pessoas usam como tempero, tá bom? Então, alguns podem até dizer, não, o solo aqui na figura B está sendo utilizado para o cultivo de hortaliças, correto? Tá bom? Então, vamos dar continuação aqui à nossa correção. E agora, nós vamos para a parte final, né? Que eu já coloquei aqui destacado, que é o desafio. Olha bem, pessoal, leia o texto a seguir e encontre as palavras que completam corretamente. A parte mais superficial do planeta é conhecida como crosta. É na crosta que pisamos e construímos casas e estradas. A crosta é formada por camadas, de acordo com a sua composição. Da superfície em direção ao manto, existem as camadas solo, tá certo? Subsolo e rocha matriz. O solo é constituído de, esse está na diagonal aqui, pessoal, ó, rochas, desgastadas, água, ar e seres vivos. Dele, as plantas retiram água e sais minerais para sua sobrevivência. Tá certo? Então, eu quero agradecer a vocês pela atenção e dizer que eu desejo a todos um ótimo dia, um dia abençoado, né? Cheio de alegrias a todos. Tenham todos um ótimo dia. Fiquem com Deus.